E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio da AFX Trade e nesse vídeo aqui agora, pessoal, quero mostrar para você alguns detalhes de quando você faz uma otimização. Mas antes de tudo é muito importante você saber que esse robô Sets Pro 2024 está disponível para teste. Você pode acessar o link aqui na descrição do vídeo. Siga todos os passos que são mostrados lá. Você vai preencher seu e-mail e nome e você vai ter acesso a um passo a passo completo onde você precisa assistir tudo, fazer todo o processo de instalação corretamente. Beleza? Bom, para quem está acompanhando aí o nosso canal, ultimamente a gente vem mostrando algumas otimizações no ativo BTC-USD, né, que eu estou achando muito interessante, porque qual é a característica que me faz querer usar cada dia mais robô nesse ativo? É a volatilidade desse ativo. Né? É muito bom o tipo da movimentação que o Bitcoin faz, isso ajuda muito. É um ativo de alta movimentação, porque o robô precisa de movimentação. Então, por mais que ele suba muito, ele cai muito, então o preço tem uma volatilidade muito boa, né? Tanto no sentido da alta como da baixa. Então, assim, é perfeito para a negociação que nós buscamos com o robô. Tá? E desde o dia que nós fizemos o uso, no início eu até postei um vídeo onde eu estava mostrando um setup simples aqui, ó, que eu estava utilizando somente fazendo compra, outro setup só fazendo venda, um setup no H4, né? E depois disso eu otimizei, né? Realmente eu entrei com otimização. Então assim, a performance quando você faz otimização é outro nível, tá? Olha aqui o lucro, ó, 21.540. Olha esse aqui, 9.274. Então, assim, a performance dos dois setups que eu otimizei é muito melhor do que os outros três setups. Tanto que eu até já desativei o setup aleatório somente de compra e também o aleatório somente de venda. Eu vou deixar só o H4, porque o H4 é um setup bom, é um setup que performa bem, é um setup seguro. Então, eu vou deixar esses três setups rodando aqui. E hoje aqui eu quero mostrar para você alguns detalhes de quando você faz uma otimização. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo mais um setup base para você, tá? Só que esse setup base vai com o modo de negociação, que é a configuração Setup Mars, tá? Que é uma nova configuração que está na última versão. Lembrando que você precisa estar com a última versão do robô, tá? Que está com a data, se eu não me engano, de 29/7. Então é importante você usar ela. E aí ele vai fazer a otimização usando este modo de negociação aqui, ó, Setup Mars, tá? Eu deixei rodando algumas otimizações aqui, perfeito? No time frame M15, tá? Você pode deixar o setup base rodar no time frame que achar melhor. Você pode rodar no M15, M30, H1, tá? Não tem problema nenhum. Ah, eu quero testar no M5, pode também. Mas pelo Bitcoin ser um ativo de alta volatilidade, eu acho importante você também olhar a parte de time frame. Talvez é mais viável você negociar um M15, M30, H1, tá? Então fica muito importante para você ter esses cuidados aqui. Eu fiz um teste de 1/4 até 31/7, tá? Deu exatamente 4 meses, que é o mês 4, 5, 6 e 7. Então foram 4 meses de teste, que é um período suficiente para você escolher um setup. E nós chegamos a alguns resultados bem expressivos aqui. Então se você pega, por exemplo, esse setup base aqui, você vai ver que eu consegui lucros aqui começando com $100, ó, começando com $100 em uma conta Cents da FBS. Eu vou deixar o link aqui também para você abrir uma conta na FBS Cents, porque senão você não vai conseguir abrir, tá? Pelo meu link você consegue abrir uma conta Cents na FBS. Então, colocando $100, ele vai virar $10.000 na sua conta. E esse saldo aqui durante 4 meses performou de forma extraordinária. Por exemplo, chegou a ter setup aqui, ó, com lucro de $2.486, tá? Aqui também tem setups de $1.800. Só que, claro, você pode escolher setups com drawdown menor. A dica que eu te passo para você escolher um setup é sempre avalie o lucro, quantidade de operação, tá? E claro, rebaixamento nunca, evite rebaixamento alto. Claro, se você fala assim, ah, Flávio, eu quero colocar $100 e pegar um setup arrojado, beleza.
Um drawdown de 25% é aceitável, até 30% é aceitável, tá? Porque também você não pode arriscar muito. Por mais que você está colocando esses $100 com a ideia de buscar muito, então vamos pelo menos maximizar o potencial de você chegar a ter a lucratividade. Tá? Então não recomendo você buscar setup com drawdown de 40%, de 50%. Isso aí não, mas setup arrojado abaixo de 30%, beleza. Tá? Eu acho que é aceitável e dá para você sim escolher, ok? Outro ponto importante que você sempre olha é índice Sharpe, tá? É muito importante você buscar um setup com índice Sharpe maior. Não adianta você pegar índice Sharpe pequeno. Não adianta você chegar aqui, por exemplo, gostar de um determinado setup, por exemplo, não vai ter, claro, aqui não vai ter. Porque todos os setups lucrativos têm um índice Sharpe alto, devido à ferramenta ser muito boa. Mas você pode acontecer, por exemplo, de fazer uma otimização e o índice Sharpe está abaixo de 1. Então não. Com o Sets Pro vai ser difícil você ter uma lucratividade boa com um índice Sharpe baixo. Mas pode acontecer. Então é importante você dar atenção a índice Sharpe, fator de recuperação, percentual de rebaixamento é mais importante ainda, porque você tem que pegar um drawdown baixo. O retorno esperado normalmente vai ser bom e fator de lucro, né? Fator de lucro é importante também, mas é muito importante você se prender aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nesses parâmetros aqui, ó. Lucro, total de negociação, fator de lucro, retorno esperado, tá? Assim, o que eu quero dizer para você é o seguinte, a preferência é que esteja tudo verde. Né? Quando eu falo assim, é verde índice Sharpe, verde fator de recuperação e verde rebaixamento. Aí é o perfeito, tá? Aí é o perfeito. Mas talvez você não vai achar o rebaixamento que esteja com a cor verde, você vai achar que esteja com a cor laranja, por exemplo, igual aqui, ó. Ó, você vem aqui e vê, ó, 25, tá com a cor laranja, tá bom? Então assim, é algo que já dá para você dar uma olhada, não custa nada, tá bom? Mas se você quiser dar prioridade para situações que o drawdown esteja mais baixo, você ordena pelo drawdown. Aí você vem aqui, ó, uma dica que eu dou para você é ordena pela coluna de drawdown, vai buscar um drawdown que você aceita e vem olhando o lucro, tá vendo? Ó, do lado ali você vai vendo o lucro ali, ó, tá? Essa parte dá um pouco de trabalho, mas você pode ir fazendo aí, tá? Opa, vamos dizer assim, que você fala, não, eu quero um lucro pelo menos de 50%, 40% nesses 4 meses. Então você vai ter que colar aqui, ó, tá? Não adianta drawdown muito baixo, porque senão o lucro vai ser baixo, tá? A não ser que você esteja em uma conta standard, né? Se você tiver em uma conta standard, aí é diferente, aí você pode priorizar de outra forma. Mas aqui numa conta Cents, você pode buscar um lucro melhor, né? Mas com drawdown aceitável. Você vai acabar pegando um drawdown ali de 15%, 18%. Vamos lá, rolar aqui para você ver lá, ó. Ainda não achamos um lucro satisfatório, porque demora um pouquinho mesmo. Olha lá, começou a vir, mas muito devagar, vamos ver. E assim você vai fazendo, tá? É um pouquinho trabalhoso. Opa, aqui, ó. Ó, você teve um drawdown de 4,16, índice Sharpe de 24 e um lucro de 3.400, que seria 30%. Né? Você teria 30% de rentabilidade em 4 meses. Isso aqui talvez seria um setup bom para uma conta standard de $10.000. Né? Vamos supor que aqui na configuração você fala, eu tenho $10.000 na conta, então eu vou procurar um setup menor. Então você pode vir, porque querendo ou não você faria $3.400 de lucro em 4 meses. Tá? É uma dica. Mas por ser conta Cents, então você vai buscar mais lucro. Então se você quer mais lucro, você vai ter que rolar aqui para baixo e achar um setup que te atenda tanto no lucro, tanto na quantidade de ordens e quanto no rebaixamento. Aí você vem passando. Demora um pouquinho, mas agora mesmo começa a aumentar os lucros aqui, ó. Opa, começou já lá. Ó, aqui já tem 42% de lucro, que foi 4.200, tá vendo? Mas você quer mais. Então se você quer mais, você precisa aceitar um drawdown maior. Então aí você vem passando aqui, ó. Ó, tá vendo? É assim que funciona. Até você começar a achar o lucro que vai te atender de forma mais expressiva e com drawdown aceitável. Olha lá, vem passando, demora um pouquinho mesmo para você achar, não tem problema nenhum. Vamos lá, lá. Agora mesmo começa a melhorar mais, lá, vamos ver. Ó, aqui, ó.
Pronto. Você achou uma aqui, ó. Você achou um drawdown de 11,7, fator de recuperação de 5,82, índice Sharpe de 15,42. Aí você tem aqui, ó. Você tem, ó, 15.948. Na verdade, você fez $159. Então, você fez 150% de lucro. Se você der 2 cliques aqui, ele vai rodar o setup para a gente ver o que vai acontecer com esse setup. Vamos esperar. Pronto. Vamos ver o teste de volta. Olha, 11,7, tá? Ele deu 159% de lucro, praticamente. Ele acertou 100% das operações, tá? 100% das operações, foram 52 operações, tá? Todas compradas, tá? Todas compradas. Então isso aqui é um setup que vale a pena a pessoa usar. Concorda comigo? Ele é um setup bom, ele é um setup lucrativo, tá? Então é um setup que você, tá vendo? Ele nem conseguiu ter fator de lucro aqui, ó. Por quê? Porque ele acertou tudo, foi 100% das operações. Então ele acertou 100% das operações. Então quando ele acerta 100% das operações, ele vai trazer esses 2 campos zerados. E é normal, porque ele acertou 100% das operações, tá? Então eu vou salvar esse setup aqui numa pasta, tá? Esse aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Deixa eu salvar aqui, ó. Ó, coloque seu e-mail. Seu e-mail. Beleza. Aí deixa eu só ver como é que tá aqui as configurações, se tá tudo certinho. Beleza, tudo somente no candle, tá vendo, ó? Porque nós só vamos negociar nas mudanças de candle, então vem cá e salva esse setup. Eu vou compartilhar esses setups aqui na descrição do vídeo, tá? Então eu vou vir aqui, ó, nova pasta, setup base Marcy. Deixa eu renomear aqui para setup Marcy. Vou aqui renomear set base setup Marcy. Beleza? E aqui dentro eu vou salvar o primeiro setup, tá? Setup 1, tá? Setup 1. Setup básico. É o mesmo setup, tá? Tanto faz um ou outro, vai dar na mesma. Eu vou só selecionar o setup, porque caso a pessoa queira utilizar, é importante. Setup base 1. Beleza? Ok. Eu vou colocar meu e-mail aqui novamente, tá? Beleza. Então eu selecionei esse setup, tá? Eu salvei esse setup. Aí você fala, eu queria selecionar um outro setup também. Então presta atenção. Quais os cuidados você precisa ter para selecionar um segundo setup na mesma otimização? Primeira coisa, você está usando o setup Marcy. Então você precisa vir aqui, ó, e olhar quais os modos de entrada ele está usando aqui, ó. Quais a configuração de entrada, tá? Por que eu estou te falando isso? Para você não escolher setup que vai fazer entrada igual, senão não faz sentido, tá? Então você precisa ter esse cuidado. Aqui, ó. Então você está usando o que? Você está usando o setup Marcy período 28, exponencial e right preço. Olha lá. Que é o preço com a média na máxima, tá? Então você está usando essa configuração aqui, ó. Então se você for escolher um segundo setup, você precisa escolher um segundo setup que seja diferente disso. Porque normalmente o que a pessoa faz? Eu escolhi um setup com drawdown de 11%. Agora eu quero escolher um outro setup com drawdown de 10%, de 11%, também não sei. Então aí você tem que tomar esses cuidados. Para quê? Para você não escolher setup que faz entrada igual. Então você precisa o quê? Olhar o novo setup agora, tá? Porém você vai verificar o tipo de entrada que ele está tendo. Tá? Você pode chegar aqui e falar. Você pode ter setups mais lucrativos ou menos lucrativos, vai depender de você. Por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó. Por exemplo, esse aqui deu 8 mil de lucro, 135 negociações, fator de lucro de 24. Então por quê? Porque provavelmente ele não deu 100% de acerto, ele deu menos entrada. Mas aqui, ó, deu menos acerto, deve ter dado uns 80% de acerto por aí. Mas um índice Sharpe de 11,
fator de recuperação de 4.9 e um drawdown de 12. Então eu dou 2 cliques aqui, ó, e vamos ver o que ele vai me mostrar. Tá? Se ele for um setup legal também, você pode simplesmente pegar e usar ele também, mudando o Magic Number. Tá? Mas é importante que você venha aqui em parâmetros de entrada e veja, beleza, é uma configuração diferente, porque eu estou usando a média de 27, porém não é exponencial, é linear rate e rate price. Então mudou totalmente a configuração do Marcy. Então quando muda a configuração do Marcy, eu poderia teoricamente chegar aqui e falar assim, eu quero salvar o setup 2, por exemplo. Né? Então eu venho aqui, coloque aqui seu e-mail. Por que eu estou colocando isso? Porque eu estou salvando o setup para você. Quando você faz uma otimização, você não precisa fazer isso aqui não. Isso aqui eu coloco seu e-mail só para você aí colocar. Então eu estou salvando, vou salvar o e-mail, o setup 2 aqui. Vou procurar a pasta. Cadê aqui? Eu vim aqui, vamos aqui procurar aqui, ó. Eu vou vir aqui logo aqui, a pasta deve estar aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Então eu venho aqui e coloco setup base 2, né? Lembrando, é o mesmo setup base. Se você for fazer uma otimização, você pode usar qualquer um desses setups aqui, tá? Setup 2. Então eu venho aqui e coloco meu e-mail novamente. Então eu já escolhi o setup 2. Agora eu falo, então eu quero agora escolher mais um setup para eu colocar para rodar, porque eu quero rodar 3 setups, porque a minha ideia é que esses 3 setups funcionem junto, com no máximo um drawdown de 30%, por exemplo. Então eu já tenho um setup de 11, eu já tenho um setup de 12 de drawdown, né? E agora eu preciso de um setup com drawdown menor. Então eu posso vir aqui, ó, rolar para trás aqui. Então eu posso vir aqui para trás e procurar um setup aqui com drawdown menor. Por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó, tá? Estou dando um exemplo para você. Eu dou 2 cliques aqui, ó. Cadê? Não, vamos fazer assim, deixa eu ver o número de total de fator de lucro. Deixa eu ver um fator de lucro que esteja... Fator de lucro, cadê? Ó. Repara aqui, ó, esses que tá com zerado aqui, ó, provavelmente eles deram 100% de acerto. Então talvez seja interessante a gente dar uma olhada aqui também. Mas deixa eu ver se eu acho um lucro legal. Eu acho que esse aqui nós já marcamos. Não, só 3 ordem. Como é que você vai ter um setup que só dá 3 entradas? Aí é brabo. Tá, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar o menor rebaixamento mesmo. Eu vou rolar aqui, ó, quero um setup até 8%. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui legal aqui, ó. Tá, vou dar Vou pegar esse aqui mesmo. Não, 14 ordem é muito pouco, né? Tá vendo aqui, ó, só deu 14 entradas, até fraco. Precisamos de um setup que dê mais entrada, porque senão você vai ficar aqui. O que vai acontecer? Se você escolhe um setup que dá pouca entrada, você vai ficar me mandando mensagem perguntando por que meu setup deu pouca entrada. Claro, tem alguns fatores, porque ele precisa esperar o sinal Marcy. Será que ele é um setup que ele opera todos os dias da semana? Né? Então você tem que olhar tudo isso. Então você vai escolher um setup diferente aqui. Então você vai vir aqui, por exemplo, escolher esse aqui, por exemplo. Dá 28% de lucro. E vamos lá. Vamos deixar rodar para a gente ver o que vai acontecer aqui. Deu 55 operações. Então a gente espera ver o comportamento. Deixa eu ver. Ok. 8%, beleza, 8,84%. 94% de acerto. Beleza, então eu quero esse setup aqui. Tá? 20,65 de Sharp. Então eu gostei desse setup. Então eu selecionei 3 setups aqui. Antes de selecionar 3 setups, deixa eu olhar lá no Marcy qual é a configuração que ele está usando. Então eu rolo aqui para baixo. Tá? Aqui, ó. Beleza. Estou usando média de 22 períodos, exponencial e o cálculo na abertura do preço. Beleza, tranquilo. Então eu posso salvar esse setup. Então eu tenho 3 setups com características diferentes. Então quando eu tenho 3 setups com características diferentes, eu posso usar esses mesmos setups na mesma conta, porque eles não vão abrir operações no mesmo tempo, porque são momentos diferentes. Tá? Então isso é importante você ter em mente isso. Então eu pego aqui, vou salvar aqui de um jeito para você aí.
Opa, peraí. Coloque aqui seu e-mail. E aí eu salvei 3 setups, por exemplo. Eu venho aqui, salvo. Eu venho aqui na minha pasta, Marce. Setup Marce. E vou colocar setup base 3 aqui, por exemplo. Tá? Salvei. Pronto. Então o que eu acabei de fazer aqui, eu mostrei para você formas de você selecionar, por exemplo, mais de um setup. Que são os cuidados que você precisa ter. Agora, outra coisa que você deve sempre observar é isso, ó, pessoal, ó. Quer ver? Vamos rolar aqui para baixo para você ver, ó, que é referente a dias da semana. Cadê? Aqui, ó. Opa, tá aqui difícil aqui. Vamos ver. Tá para baixo, tá certo. Tá mais para baixo aqui. Eu rolo aqui dias da semana. Por exemplo, este último setup que nós selecionamos, ele opera só de terça e quarta. Então, você escolher mais de um setup é perfeito, mas você tem que olhar as características deles, tá? E essa escolha pode levar um tempinho entre a otimização e a escolha do setup. Agora lembre, depois que você escolhe esses setups, você vai colocar eles para rodar. Igual eu escolhi 2 setups aqui para mim semana passada e coloquei para rodar. Eles já estão lucrando e trabalhando aqui, ó, tá? Tá tudo perfeitinho. Então eu deixo. Quando? Aí você me pergunta, Flávio, mas até quando eu deixo esse setup funcionar? Você vai deixar o setup funcionar até quando ele ultrapassar o drawdown que você aceitou. Se você tiver um setup rodando e o drawdown desse setup sempre foi, você escolheu o setup para um drawdown de 10%, por exemplo, 10%. E em um determinado momento esse setup chegou a dar 20% de drawdown, certo? Então quando ele resolver esse ciclo, você já para o setup e otimiza de novo. Porque já é um indício que ele já está saindo fora daquilo que você planejou. Quanto tempo ele pode acontecer isso? Depende. Tem setup que funciona uma semana, tem setup que funciona um mês, tem setup que funciona 2 meses. Tá? Vai depender do mercado. Não tem como a gente prever exatamente o que vai acontecer. Mas o que eu estou te mostrando aqui agora é a forma certa de você operar, principalmente no ativo BTC USD, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo aqui agora, né? Eu não vou entrar em detalhes como que carrega um setup base, porque tem tudo no passo a passo do Sets Pro. Então é importante que você, antes de querer adivinhar o que vai acontecer aqui, é importante você ter feito os passos de instalação, ter assistido a aula que eu ensino você a otimizar com o setup base, para depois você vir cá e entender o que é o chamado setup base. Setup base nada mais é do que o setup que você baixa e você vai fazer, você vai carregar ele para fazer uma otimização. Igual tem no passo a passo do Sets Pro detalhado para você fazer, é o que você vai fazer aqui. Você vai baixar esse setup base do seu computador e vai fazer o período chamado de otimização. Você clica aqui em otimização, determina esses parâmetros aqui, você vem em entrada e aqui em entrada você vem em abrir, aonde você vai escolher o setup base. Eu não vou fazer isso aqui porque leva muito tempo e todo vídeo eu mostro como é. Aí você escolhe o setup base. Lembrando, esses 3 setups aqui é o mesmo, assim, a nível de base ele é o mesmo, mas são setups que se você quiser pegar eles agora e colocar eles para funcionar no time frame M15, você já vai ver resultados aí em breve, tá bom? Então fica essa dica aí, pessoal, tá? O Robô Sets Pro é fantástico, a versão 2024, principalmente para você negociar nesses ativos de alta volatilidade como BTC USD, SHA USD e outros, tá bom? Fica a dica aí, um abraço e até mais.